Programa da Marilei estreando hoje e com certeza com uma família muito querida. Nós vamos contar histórias de vidas e de pessoas que são referências para nós, não só em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo também, aqui nos estúdios RTV. Aproveitar para agradecer essa família tão querida que é uma referência na medicina aqui de Mogi da região. Hoje, Dr. Henrique Naufel é o nosso patriarca, convidado especial daqui. Prazer te receber junto com seus filhos queridos. Prazer é todo meu, Marilei, de poder estar fazendo a estreia, né? Espero que seja profícua e longínqua e que tenha muito sucesso. Você sabe que eu desejo isso há muito tempo para você. E estamos aqui para bater um papo sobre a família Naufel com os meninos aí que hoje comandam a casa, né? Já tinha minha mulher que me comandava, agora os três para mandar em mim também. Mas é um prazer renovado e muito obrigado mesmo por nos ter chamado para inaugurar o seu programa. É uma honra estar aqui com você. E os meninos do Henrique Naufel e da Cristina, que são os nossos convidados junto com o Dr. Henrique. Daniel, prazer tê-lo aqui, o mais velho. Eu agradeço o convite imensamente de estar aqui hoje. É uma honra para a gente estar com uma referência do jornalismo como você, viu, Marilei? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó, esse daqui do meio é o filho do meio, tá? Ele fugiu da medicina, foi ser atleta de futebol, mas não adiantou, a medicina te chamou, né? Não teve jeito, não teve jeito. Eu falo, sou filho do Henrique, filho da Cristina, irmão do Daniel, irmão do Lucas, noivo da Carla agora, ex-jogador de futebol e nas horas vagas médico, pediatra e neuropediatra. É isso, a vida é assim hoje em dia. E ele é o do meio e o Lucas é o mais novinho, mas como o Daniel já é pai de 2. Aliás, só tem menino nessa família, né, Lucas? Só, a gente só trabalha com Y, só sabemos fazer homem aqui, Marilei. Não entrou a princesa ainda. Mas eu tô aí com o meu segundo. Vai ficar missão pro Pedro. O Pedro Daniel, Minucci. Daniel teve os 2 meninos, Davi e Gabriel. Eu tive o Guilherme há 4 anos, agora o Rafael há 10 dias. E a gente tá esperando o Pedro, né, pra trazer um laço cor-de-rosa aí pra casa. Vamos ver se ele vai cumprir a missão. Pedro já está, inclusive, com o casamento marcado. E agora, né? Agora vai sair o casório. Agora sai. 29 de maio de 2027, tá Pelo marcado. amor de Deus, né? Que saia logo. Não aguento mais o cara em casa, pô. Tá louco. Olha lá, vendo? não aguenta Todo mais você em dia, casa. Pelo amor de Deus. Daniel é o mais velho, casou também já há bastante tempo com a Maiara. E já estão fazendo quase bodas aí, né? Estão muito tempo juntos, né, você e a Maiara? Olha, juntos nós estamos há 18 para 19 anos. Casados desde 2015. Com medo de errar a data para não perder aqui, mas isso desde 2015. E temos 2 filhos, né? O Davi, que está com 8 anos, e o Gabriel, que vai fazer 5 anos agora em abril. Lembrando que quem manda em todos eles é a dona Cristina. Dona encrenca. Como ela é brava, não, menino? Desde pequenininha. Aliás, ela é pequenininha, então, desde sempre. Ela é muito brava com você? Você se apaixonou pela braveza dela? Não, na verdade, eu me apaixonei porque ela era filha do titular de pediatria. Mentira. Ela era e é muito linda, né? E naquela época de faculdade, você sabe que aqueles tempos eram outros, né? A gente batia o olho, viu uma menina bonita, falou, nossa, mas ela era linda mesmo. Então, a hora que ela virou, bateu aquele zoinho pra mim, olho verde, eu falei, meu, essa menina vai ser minha. Mas foi recíproco, viu? Não precisa ela ficar toda cheia de si, não. Mas foi um amor à primeira vista. Eu pedi a Cristina em casamento no dia que eu a conheci. História de amor. Não sei se é cafajestice ou era história de amor, mas eu foi no primeiro dia mesmo. Sim. Assim que eu soube que ela era filha do pai dela, lógico. Falando em mãe, que mãe brava, não? Ela batia em vocês? Não. Nunca bateu na gente. Bastava um olhar dela ou um tom acima de voz que a gente já reconhecia que não ia dar certo. Bravo. Sempre foi brava. Quando ela Precisava, falava, o em casa a gente vai conversar, Era. meu Deus, é um trauma. A hora que ela falava isso, acabou. O dia acabou, você só esperava no momento que ia chegar em casa. Mas nem precisava fazer nada. Mas ela dava uns beliscões, Lucas? Uns puxãozinhos de orelha? Uma coisinha ou outra, assim, mas de leve, ela não precisava. Ela sempre fala que ela nunca pegou a gente desprevenido.
Então ela avisava uma, a gente testava. Avisava duas, aí a gente já entendia e não esperava a terceira, Isso é entendeu? até hoje, viu? É. Aliás, eu tentei trazer a Cristina aqui para falar um pouquinho de vocês, mas ela não aceitou. Mas me mandou algumas referências de vocês, Jesus. inclusive a referência da beleza que ela era já no casamento. Então eu quero mostrar para vocês uma foto que é do casamento da Cris e do Henrique, um casamento que foi realmente muito simbólico e que trouxe aí toda essa beleza. Você imagina você, como é que foi a emoção de receber essa mulher lá no altar? Mas estava realmente brilhava quando ela entrou, sabe? Foi Linda. muito bonito mesmo. Foi um casamento emocionante? Foi. Foi, né? Todo começo de vida, né? É. Aquela. Mas eu me emociono Só de até ver. hoje, todos os dias. Não tem. Eu brinco com ela que eu me sinto apaixonado como no primeiro dia por ela. E tem uma outra foto linda também. Ó, o pai fica emocionado, né? Não é bem isso que ele fala, não. Ele fala que ele se sente como no primeiro dia. Como que é, pai? Arrependida. Olha, você também era bonitão, hein, Henrique? Ó, não era de se jogar fora, não. Tá bonitão, que casamento lindo. Olhando essa foto, você imaginou que ia fazer 3 filhos tão lindos e tão abençoados como esses? Não, eu imaginava ter uma família. Meu sonho era ser pai, e, por incrível que pareça, era ser pai e poder sustentá-los, né? Aquele negócio de, pô, a responsabilidade de criar uma família e ser o gestor dessa família, o provedor dessa família. Então era a minha preocupação, porque a gente começou do zero, embora eu tivesse uma família muito bem estruturada e ela também. O começar do zero é difícil, né? E graças a Deus eu me sinto recompensado, muito feliz, muito orgulhoso da família que nós formamos hoje. Tem uma foto muito bonita do Henrique com o pai da Cris, que é o Dr. Onofre, que foi uma referência na medicina e um dos primeiros médicos, né, pediatras da história de Mogi. Tem essa foto aí que mostra o Henrique bem novinho e o Dr. Onofre já, né, todo naquele momento do auge já da carreira dele, que é o pai da Cris, que essa foto aí, você lembra o ano? Olha, isso deve ser 83, 84. E aí ele era uma referência, né, na pediatria. Sempre foi. Foi ele, o Dr. Aziz, foram os dois primeiros pediatras de Mogi, né? E aí era o consultório, que é acima hoje da onde é a clínica, era o consultório do Dr. Onofre, e eu comecei meu consultório aí também. Como é que foi ter Isso há 43 anos atrás. esse mestre como realmente uma referência para não só como sogro, mas como médico? A felicidade, né, que acredito que eles tenham de poder conviver com alguém que tem algo mais, algum tempo a mais de experiência na vida profissional, a felicidade de poder contar com essa experiência e com pessoas que são estudiosas, como era o Dr. Onofre. O Dr. Onofre era uma referência, tem livros escritos por ele e era um ícone na pediatria. Eu poder bater papo e aprender no dia a dia, porque nós tínhamos consultório, eu tinha a sala do meio e tinha as duas salas do fundo. Então eu tinha uma dúvida, atravessava o corredor, sentava, batia um papo, e não só a referência dentro da medicina, mas na vida, né? Muitos anos de experiência. Ele se formou um pouco mais tarde, um pouco mais experiente, não só como médico, mas como vivência, né? Uhum. Então, foi sensacional tê-lo como vô dos meus filhos e principalmente meu sogro. Foi muito bom. E meu mestre, né? E tem uma foto também do Dr. Onofre com a esposa, que é uma foto também que é a simbologia da família, que são os pais da Cris. Olhando essa foto, meninos, para vocês, né, o Daniel, o Pedro e o Lucas, é uma referência para vocês? É uma grande referência, na verdade. Meu avô e minha avó fizeram parte da minha vida por muito tempo, né? Eu tive o prazer de conviver e de discutir muitos casos, inclusive, tanto da medicina quanto fora da medicina com meu avô. E minha avó também era uma figura. E Dá muita saudade. essa referência de avós, de avô e avó,
O seu pai e a sua mãe é hoje para os seus filhos e para o do Lucas? Eu acredito que muito mais. É. Muito mais. O que meus pais fazem, tanto meus pais quanto os pais da minha esposa e também do Lucas, pelos netos é sobrenatural. É isso, Lucas? Ah, com certeza. São referências, se divertem, brincam, é uma felicidade, assim. Realmente, quando fica mais de uma semana sem ver, já fala que tá com saudade, quer ir na casa do vô, da avó, é uma alegria mesmo. E o vô Onofre era um cara espetacular, sempre sério, aquele ar mais austero, assim. Já minha avó era uma figura. Ela era sensacional. A pessoa pra você bater papo, conversar, se divertir. Era uma pessoa sensacional, dona Lívia. Palmeirense, hein? Palmeirense. E minha dupla de Cara, casamento. Eu entrei com ela como padrinho e madrinha no casamento do No meu Daniel. casamento. nossa, que lindo. Ela tava Linda, sensacional. linda. Linda, lindíssima. Como é que foi para você, né, que veio agora para medicina? Você foi o último, né, Pedro? Ótimo. Como é que foi essa carreira de atleta? Como é que foi para você? É assim, eu sempre tive dentro da minha casa um grande exemplo na medicina, né? Um exemplo maravilhoso. Mas eu sempre fui apaixonado por futebol. A minha mãe fala que a primeira palavra que eu falei foi bola. Ah, o talento veio da minha mãe, tá? Não veio do meu pai, Ah, não. é? É, minha mãe que joga muita bola. Ah, é? É. Seu pai é perneta, então. Não, ele é médio. Ele, é- Ele corre bem, ele Ele- corre bem, só, ele gosta só. de correr. Só. ele corre legal. Brincadeira, ele é bom. É, eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu, assim, eu quando eu tinha 3, 4, eu dormia com bola de futebol. Então, com 5 anos eu já estava competindo. Então, sempre foi meu sonho. E sempre foi um sonho endossado pelo meu pai e pela minha mãe. Quando eu quis, me deram apoio total. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado para mudar de cidade para jogar foi com 7 anos, ainda era muito cedo. E aí, depois, quando veio um segundo convite, próximo dos 13 anos, meu pai falou: quer ir? Então, bora. Foi quando eu me mudei para Santos e comecei na categoria de base do Santos e segui. Então a ideia sempre foi jogar futebol e ter a medicina como uma segunda opção, ali, um backup, né? Dentro de casa não tinha outra coisa, a gente só falava disso, né? E quando foi passando os anos e algumas coisas foram acontecendo, foi quando naturalmente eu fiz essa transição. Então, acabei seguindo pela medicina, seguindo os passos do meu pai, tendo esse privilégio. Meu pai disse que ele começou do zero, eu falo com o maior orgulho que a gente não começou do zero. A gente teve todo um apoio, um suporte, principalmente de exemplo, que facilitou demais a nossa vida nesse sentido. Ser filho do Henrique, É, pelo amor de Deus, faz toda a diferença, sempre fez, né? Desde antes da medicina a gente já tinha um exemplo de dentro de casa. Era inspiração mesmo antes da gente pensar em ser médico, né? Então, vem de muito antes, Marília. vamos mostrar uma foto deles pequenos com o Henrique, que é muito bonita e significativa. Aliás, tem 2 fotos que a gente quer mostrar agora. Ó, essa aí a foto é onde? Vocês lembram? Disney. É Orlando? É. É, Isso é no Magic Kingdom, a entrada direita ali. 5. Não, é É 2004? 2004 para 5, é. Os meninos ali, ó. Uma outra foto também de vocês menores, que vocês iam pra Disney, né? Eu sei que vocês estavam bem pequenininhos aí, Essa é 97. Essa foi a primeira vez. que vocês foram pra Disney. Sim. E depois nós temos uma foto que eu quero mostrar o Pedro jogando futebol. Uma foto também de referência para as pessoas que não conheceram a trajetória. Aí, onde que é essa foto? Essa é na Vila Belmiro, grande Vila Belmiro, Casa dos Santos. Foi onde eu comecei a minha carreira. Eu morei ali. Eu joguei ali durante 3 anos. Foi onde eu comecei realmente os passos pro profissional. Você conseguiu ganhar dinheiro? Nada que me sustentasse pro resto da vida. Não. Ganhava. Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de ganhar mais em algumas, mas a gente sempre focou na carreira. A ideia era tentar construir uma carreira dentro do futebol para aí sim, né? Dar aquela virada de chave. Até os 21, 22 foi quando eu fiz a transição para medicina. Então sempre ficou naquela. O futebol é muito assim, né? Às vezes é um jogo, uma oportunidade que te muda. É 1 em 1 milhão, não é? Para conseguir ser uma referência no futebol. Esse é 1 em 1 milhão. 1 milhão. Existem muitos que vivem do futebol, mas essa opção não era muito pra mim. Assim, vou viver. Não, porque eu tinha uma outra realidade. Eu falei assim, poxa, eu tenho uma outra oportunidade. Então eu queria ser o cara.
Tá. Se não desse pra ser o cara, talvez eu tivesse uma outra opção que me serviria bem, eu poderia continuar jogando meu futebol do jeito que eu gosto, que é o que eu faço hoje. Hoje a gente tem a seleção brasileira dos médicos, que joga o Campeonato Mundial todo ano. Então, o ano passado a gente jogou na Irlanda, esse ano a gente joga na Costa Rica, inclusive meu pai vai jogar esse ano. Ai, que Tô legal. jogando. Mostra outra foto dele também, pra gente ver o Daniel jogando. Para ele falar para nós onde que foi essa fotografia. Ah, não, o Daniel jogando. Aê, aê. Onde é essa? Essa foto é na Turquia. Você jogou fora, então. É, eu joguei fora, eu morei na Europa durante 3 anos. Essa foto é no Fenerbahçe, é o maior clube lá da Turquia. Aí eu já Aí tava foi no. seu auge. Aí não, aí eu tava no juniores. Ah, Aí quando eu subi profissional, joguei na Romênia. aham. E aí foi de lá que eu acabei voltando pro Brasil. Mas aí foi super legal. A foto anterior, inclusive, que passou foi um Réveillon que a gente passou no Bósforo, lá na Ah, Turquia, quando eu mostra a tava foto, aí. então, anterior a essa. Aí, Essa ó. daí, esse é Ai, que legal. Vocês todos 2008. novinhos, né? Esse foi um Réveillon super bacana. A gente passou ali no Bósforo, ali entre a parte asiática e a parte europeia de Istambul, que é quando eu tava morando lá. Aliás, falar nisso, quantos países você e a Cris conhecem? Vocês até a Aurora Boreal, vocês já foram ver? Já. Porque eu fico acompanhando você, né, o pai e a mãe. Eu nunca parei para Nunca contar, não, contou? mas Mais de 20? Mais de mais de 30? 50. Mais de 50 países. O hobby de vocês, além de ter filho médico, bonito, é viajar. Viajar. É isso. É isso. Curtimos muito, e mesmo que sejam viagens curtas, a gente gosta muito e se diverte bastante. Você ainda está trabalhando muito? Agora menos, Menos. menos. Agora eu estou só no consultório e dedicando às clínicas, mas a gente já foi passando a bola para os meninos que estão se desempenhando muito bem nas funções. Então agora, trabalhando menos, mais dedicado ao consultório e algumas coisas administrativas, mas poucas. Ser Sim, assim? Vai, de um lado sim, do e outro vai aposentar quando? nunca. Nunca. Nunca vai parar de clinicar. Não. Não. Acho que médico é muito difícil, né? E depois, se eu aposentar também, minha mulher vai me jogar de Vai cima jogar do. lá de cima. Então, melhor não. Deixa eu continuar trabalhando, tá bom. O Henrique, gente, foi durante muitos anos professor e referência de coordenador do curso de medicina aqui da UMC. Como foi esse período para você, assim, de ser, ainda é referência, mas de realmente ditar as regras ali da medicina no dia a dia? Olha, eu peguei um curso que eu dei aula desde 1985. Então, faria 41 anos agora. E há 14 para 15 anos, a reitora me chamou, a Regina, se eu não queria assumir o curso, a coordenação do curso. Na época chamava gestor. Eu falei, você vai me dar grana para ser o gestor do curso? Ele falou, não, você vai ser o coordenador acadêmico, então muda o nome, então você é coordenador. E ainda perguntei, você sabe a encrenca que você está se metendo, né? Eu coordenando. Ela falou, não, mas é isso que eu preciso. Eu falei, ok. Estruturei o curso, saí de uma nota 3 do MEC com viés de 2. Na primeira visita que eu entrei, um ano depois já teve visita do MEC, até a gente estruturar o curso. Eu saí há 10 dias do curso da coordenação, que eu estava há 14 para 15 anos, com 2 notas 5 consecutivas do MEC, a última em 2025, e a acreditação internacional do CFM, que é o SAEM, CFM, o CFM que não está querendo deixar os meninos tirar CRM, né? Com a acreditação também internacional para o curso de medicina da universidade. Então, acho que eu saí bem, né? Não me queixo, meu trabalho foi muito bem avaliado pelos meus pares, que é o que me interessa, né? Os colegas todos me mandaram mensagens, assim, dando maior apoio, carinho, incentivo. Mas eu não estou parado não, nem vou parar não. Vamos continuar trabalhando. Mas eu me sinto realizado, na verdade. Fiz o que precisava, recebi por isso e entreguei muito mais do que eu recebi, mas estou feliz, estou realizado, tanto que sou reconhecido pela nota 5, as 2 notas 5 consecutivas e a acreditação internacional desse ano que passou. Então, é esse o reconhecimento, mas é o que fica mesmo. Mas eu sou um pouco diferente, viu, Marilei?
Eu brinco, o pessoal não acredita, mas eu sempre falei para eles e falei também para os alunos até então, eu não olho para trás nem olho para os lados, porque se você ficar desviando o seu foco, você bate a cabeça no muro, né? Vai dar de cara com o muro. Então eu olho para frente, é daqui para frente. E nós temos muitos planos ainda pela frente. Tem Tô parado qual o não. sonho agora? Eu acho que a administrativa ainda, eu ainda estou na FAEP, né? A fundação que tende a crescer muito esse ano, depois de uma década que eu consegui convencer a reitora que a FAEP poderia voltar a trabalhar por Mogi, que era importante. Nós já estamos trabalhando, mas eu quero crescer junto com esses meninos aqui, né? Eles vão me puxar para cima aqui, não me deixam ficar parado, e eu acho que entre nós aqui nós temos muito a fazer pela medicina de Mogi. Vocês todos fizeram o MC. Os três. Como foi para vocês essa referência de teu pai coordenador, o pai que fez toda essa estrutura e se formar na UMC? Olha, ô Marilei, eu tive meu pai como professor desde o começo e, se eu não me engano, você não era coordenador ainda, né? Na minha época. Foi no último ano, não foi isso? Eu Não. entrei em 2011 para 12. 11 para 12, não. Acabou não, eu não tive a honra de tê-lo como coordenador, ele foi meu professor, mas era linha dura comigo, viu, Marilei? Bravo, Você ficou de bravo, DP com ele, não? jamais. Senão ele ia Tinha furar as- teu olho, não, né? eu tinha as maiores notas, isso eu podia dizer com certeza. E não era por influência, não era porque eu tinha acesso a nada, porque nem isso ele me deixava ter, viu? Não tinha acesso a nada. Eles tiveram aula com o pai? Eu tive aula com o pai e eu cheguei a ser coordenado por ele também. Ah, você E foi coordenador. eu pude ver a diferença do curso também, porque eu entrei, tava ali, primeiro, segundo ano, aí ele entrou na minha transição do segundo pro terceiro ano de faculdade. Uhum. E dali pra frente, putz, foi só melhor. E pra mim foi ótimo, porque o meu terceiro, quarto, quinto, sexto ano com ele na coordenação ajudou demais. Inclusive no sexto ano, quando eu fui pra Miami, eu fui fazer um estágio na Universidade de Miami, que quem conseguiu a conciliação da Universidade de Miami com a UMC foi ele na coordenação. Foi um dos primeiros passos que ele teve aí, foi internacionalizar o curso, trazer pra isso. Então eu pude me beneficiar demais. Fui aluno dele, fui coordenado por ele. E depois tive a oportunidade de ser professor na faculdade com ele de coordenador. E também, assim, foi bom porque eu tive uma visão pré-Henrique, uma visão do Henrique coordenando, que melhorou muito o curso. Saí, fui me especializar, voltei depois de 4, 5 anos para lá para ser professor. E consegui ver outro curso ainda mudado, melhorado, modernizado, tudo sob a coordenação dele. E chama ele de Então, quê lá na faculdade? Você chamava ele de quê? então ficava meio assim, quando eu tava numa reunião mais séria, eu chamava de pai mesmo. E quando eu tava numa reunião informal era pai, era na frente do pai, rapidinho, só tinha uma dúvida aqui. E tava tudo bem. Pai, todo mundo sabe que ele é nosso Todo mundo pai. sabe, né? Não tem o que falar, Não né? tem, Não, não não tem teria como como mudar chamar o de tom. doutor Henrique, era Não. pai. Até na Era sala pai. de aula também, o pai. É, Sim. né? E você, Pedro? Comigo foi um pouco diferente porque, por conta desse rolo todo do futebol, né? Eu É. fui o último a entrar na É. medicina. É verdade. E na verdade eu entrei num momento que eu vim pro Brasil para tratar uma lesão do pé. E aí meu pai falou: vai lá, faz um vestibular, um vestibular, vê como é que é. E eu acabei passando. Então eu comecei minha faculdade em São José do Rio Preto. Ah, Só que quando o tempo foi passando, quarto ano, eu falei assim, poxa, eu quero ter, eu quero receber o diploma da mão do meu pai, eu quero ter a mesma honra que meus irmãos tiveram, então aí você pediu eu pedi a transferência? transferência para Mogi. Entendi. Então Formou aqui. eu me formei aqui também, recebi o cano, não tive a oportunidade de ter aula com meu pai, mas tive ele como coordenador, ainda morando dentro da casa dele, então pude ver tudo isso de perto, da responsabilidade que ele tinha, da vontade que tinha de mexer. Aquilo mexe com ele, né? É o que gostava de fazer. Então, assim, a gente via todos os dias e eu tive o prazer de receber o diploma da mão dele e não me arrependo nenhum segundo de ter feito o que eu fiz. Motivado, motivava a gente ainda mais. Exato, não tinha como. Então, quando o Daniel brincou, eram as maiores notas mesmo. Tinha que ter. Sempre Cobrava, ou vocês tinham que ter Não, por vocês? meu pai nunca me cobrou nada. Não. Nunca precisou. A gente sabia da responsabilidade que a gente tem. Então, assim, o exemplo que a gente tinha dentro de casa já nos trazia a responsabilidade. A responsabilidade vem daí, não vem da cobrança do pai ficar lá xingando, puxando a orelha, dando tapa na bunda. Não, não é isso. É a responsabilidade que você tem. Fala assim, poxa, olha o que o meu pai é para os pacientes dele, olha o que o meu pai é para as famílias, olha o que o meu pai é para os alunos. Como é que eu vou falar que aí a gente vem e faz... Não, então ele fala, a gente precisa ser bom, a gente precisa tentar ser pelo menos igual.
vai ser difícil, vai, mas vamos tentar chegar lá. Então não tinha meio do caminho pra gente. Essa vontade é igual dos 4. Para os É 4. impressionante. A gente não suporta ver que alguém sabe mais do que a gente, mas a gente trabalha de uma maneira diferente. Vamos falar, por que fulano sabe mais do que eu sobre isso? Então a gente vai estudar, vai querer saber mais para poder ser melhor do que aquela pessoa, mas a gente eu sempre os ensinei a não ser o chefe panela, aquele que põe a tampa na panela e não deixa o outro crescer. Não, pode crescer, mas a gente quer ser mais. E isso ficou entre nós e os meninos são muito assim. Então, é por isso que eu falei, nós não vamos brigar hoje, porque se um falar alguma coisa e falar, pera aí, a controvérsia, meu, Aí o pau come. Vira uma discussão, é isso? Eu acho que Vira. eu acho que é uma competição saudável que a gente tem. Acho não, é uma competição saudável que a gente tem, cara. Conhecimento, é isso? Conhecimento, tipo, ó, eu sei tal coisa, não, mas eu sei mais, eu sei aquilo, e vai complementando, e se E precisar vai a gente estudando mais, discute, vai vai estudando mais. chegando e vai chegando na competição. E os resultados fora de casa são consequência. Então a gente sempre teve o pai e a mãe como exemplo de alguém que sempre mostrou muita paixão, muita disciplina, muita excelência em tudo que faz, integridade. Então pra gente foi, é o que falou, a gente nunca teve que tomar bronca pra fazer, foi natural. O exemplo dentro de casa sempre arrastou a gente, sempre foi levando pra gente se tornar quem a gente e claro, tá tentando ser, tá buscando ser cada vez mais, sempre olhando como exemplo meu pai e minha mãe, que sempre nos incentivaram em E tudo. não é nem só as discordâncias, né, as brigas, é a cumplicidade também, porque nós somos formados em áreas diferentes, apesar de estar dentro da pediatria. Então, quantas vezes, Daniel, olha esse exame de imagem aqui pra mim, o Lucas, tô te mandando um eletro. Eu quero falar disso. O que mudou da sua pediatria para deles? tudo. Explica pra gente o que é tudo. Quando eu me formei, o pediatra bom era quem lia inglês e estudava o Nelson. O Nelson era editado a cada 5 anos nos Estados Unidos e para trazer o livro para cá era um parto. E você demorava 5 anos para ler aquele livro, que eram 2 volumes desse tamanho, em inglês, né? Quando acabava de ler, já saía outra edição, tinha que começar tudo de novo. E quem naquela época poderia ou podia viajar para o exterior, que eram poucos, não é como hoje, né? Poderia ter algo mais do que os seus colegas. De hoje não, hoje a gente está conversando, você está com o celular na mão, eu estava conversando com a Cristina esses dias, pô, o que nós vamos fazer com esse escritório, né, que está cheio de livro? Há muito tempo que eu não abro um livro, porque os livros estão todos na palma da sua mão. Ah, Quando eu comecei a fazer a pós-graduação, o computador estava começando a se expandir dentro do meio médico. Você ainda fazia pesquisas booleanas, era um parto também para fazer isso. Hoje não, hoje eu estava dando uma aula, o aluno está com o celular na mão, vendo se aquilo que eu estou falando realmente é a referência correta ou não. E os clientes também fazem isso com a gente, viu? Então, você tem que estar no up-to-date, você tem que estar sempre atualizado, e isso eu aprendo muito com eles, né? Embora eu sempre tenha sido um cara, e sou até hoje muito ligado à informática, eu gosto de tecnologia, mas eles já nasceram com o celular na mão, nós não, né, Marilei? Oh, A gente aprendeu, outra geração. é outra geração e a informação é muito rápida. Então, mas o Henrique, quando se formou e quando virou pediatra, era o quê? Tudólogo, sabia tudo de pediatria, certo? Aí um tudólogo virou o Daniel, certo, Dani? Isso mesmo. Você é o geral, Eu sou o geral. certo? Eu quis ser igual ele na Igualzinho. Isso. Só que o Pedro e o Lucas não. Um foi cardio e o outro foi pro Neurologia. neuro e cardio. Só que antes da pediatria, eu fiz radiologia e diagnóstico por imagem. Você já fez radiologia. Fiz 3 anos de radiologia, fiz minha subespecialização e posteriormente eu fui para pediatria, que já era uma paixão minha também a radiologia. Certo. Aí o cardio ficou com o Lucas. Isso, aí eu fiz 2 anos de pediatria, me formei pediatra, aí eu fiz 2 anos de cardiopediatria, me formei cardiologista pediátrico, e depois eu fiz mais 2 anos em especialização em ecocardiograma fetal e infantil. Então hoje eu trabalho com crianças cardiopatas e gestantes também, porque eu faço o exame nas gestantes para ver como é que tá o coraçãozinho do bebê, para poder acompanhar desde essa fase Quer gestacional. dizer, é outra pediatria. Já não é isso? É. E a neuropediatria, que eu tenho falado muito, viu, Pedro? Por quê? Por que eu tenho falado muito? Porque agora, com essa história toda de laudo para autista, TEA, TDAH, dislexia, só se fala em neuropediatria.
Com a modernização e o acesso às informações, né, o médico está cada vez mais especialista, porque é muita coisa, Marilei. Hoje é raro o médico que sabe de tudo, não existe mais, porque você não tem condições para isso. Então não é incomum, meu pai é único, né? Não é incomum você ter que ir para subespecialidades para você conseguir dar conta de todos aqueles assuntos. E mesmo dentro da sua subespecialidade como a neurologia, eu nunca vou saber tudo, que é um mundo absurdo, mas a gente tenta. Então, por influência do meu pai, inclusive, porque eu gostaria de fazer endocrinologia, eu me preparei para fazer endocrinologia e no meu último ano de pediatria, eu estava no terceiro ano de residência lá na Santa Casa de São Paulo, aí meu pai falou assim, por que você não vai para neuro? Porque estava começando a surgir muita coisa nova. E eu falei, poxa, nunca tinha pensado nisso. E aí eu fui atrás, eu falei, poxa, legal. E aí eu resolvi fazer minha prova para residência para neurologia infantil. Então eu fiz os 3 anos de pediatria, depois eu fiz mais 2 anos de neurologia infantil, fiz uma pós-graduação em transtorno do espectro autista e uma pós-graduação em psiquiatria infantil, para poder fazer a minha formação e estar dando conta de toda essa demanda que você acabou de me falar. E o Dani cuida do geral, é isso? Eu faço a pediatria geral, a puericultura e que não menos importante, na verdade, é a base da pediatria. É o acompanhamento É o do acompanhamento. Sou eu que acabo identificando, de Pra fato, mandar para pro especialista. depois direcionar para o especialista. Então, essa base precisa ser muito bem estruturada e muito bem forte. Senão, dificulta para todos. E é isso que eu bato muito na tecla, né? Porque todo mundo fala muito assim, é muito difícil o acesso ao neurologista, é muito difícil o acesso ao neurologista. Tem acesso ao pediatra. O Mas pediatra. nem todo pediatra está preparado. Você Exatamente. concorda? Concordam Exatamente. comigo? Totalmente. Mas sem sombra de dúvida. Mas aí tá a excelência da formação e do médico hoje. Parar de buscar tanto Instagram, roupinha bonitinha, médico integrativo, com ortomolecular, etc, etc, e estudar. Porque o pediatra é a porta de entrada. Eu falo, você não precisa ter um neurologista para chamar de seu, mas você precisa ter o pediatra para chamar de seu. É o pediatra que vai olhar e vai falar assim: opa, ele é o especialista no neurodesenvolvimento, não deveria ser eu. Eu deveria ser a fase final da coisa. Mas não é assim. Por quê? Cada criança tem o seu tempo, não existe isso. Então, ele é o cara que vai apontar, eles, né? Porque são todos pediatras de formação, apontar e virar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu posso não saber o que é, mas eu sei que tá errado. Vai lá que agora eu vou te mandar para alguém que vai falar para você o que que é. É assim que deveria ser. Por isso que estão contestando tanto o nível das escolas de medicina. É isso, doutor? Sim, Por quê? não só por isso. As provas que a gente tinha no passado eram provas que eram feitas cuja responsabilidade do aluno era zero. A de 2023, o resultado saiu em 2025. E a primeira nota que saiu agora, e responsabilizando do mesmo ano, foi o Enamed agora. Mesmo assim, os alunos ainda não, pela juventude, não é preparados. Eu acho que é pela tenridade. Eles são despreparados do ponto de vista de vida, né? São muito jovens. 20% dos alunos são menores de idade entrando na faculdade e vão sair médicos daqui 6 anos, né? Então, não tinham a noção, na verdade, do que poderia acontecer com esta prova. E tirando o aspecto metodológico da prova, se está certo ou errado, eles realmente não estavam preparados para o que viesse. E alguma coisa de errada também em relação à formação na pós-graduação. Hoje, por exemplo, os 3 aqui fizeram 5 a 6 anos de residência, quer dizer, outro curso de medicina após o curso de medicina. E hoje você faz um curso de pós-graduação EAD e se diz especialista em. Então você tem um monte de neurologista que nunca viu um paciente neuropata, não participou de nenhum ambulatório, não discutiu um caso clínico, não sabe da realidade da vida destas crianças, né? E Neurologista adultos. não, sabor neurologista. Sabor, como diriam meus netos. Porque tem se contestado muito o nível agora da medicina, não é isso, doutor? Exato, por quê? O fluxo de informação está muito grande, não dá mais para ser como era quando eu me formei, embora eu seja um pediatra geral, mas eu tenho 2, 3 especializações. Terapia intensiva pediátrica, sou titulado, neonatologia e saúde pública, que eu fui fazer saúde pública. Meu mestrado é em saúde pública na USP. Depois do doutorado eu fiz aqui na universidade porque eu queria fazer o doutorado, embora fosse
fluxo contínuo lá na USP, mas eu queria fazer aqui, né? E hoje não, hoje o cara faz um curso de 360 horas e sai especialista. Especialista em quê? As pessoas estão escolhendo o caminho mais fácil, Maria. É, né? Por isso o nível hoje de Exato. muitos Não, especialistas, não digamos tá assim. aumentou demais as escolas de medicina, os médicos formando, mas as vagas de residência não, são as mesmas. Então tá cada vez mais competitivo para você. Na nossa época já era difícil, nas grandes escolas como a gente fez, já era muito difícil. Nossa, teve um caso aí, né? Um caso ficou famoso de um médico bambambam que andou ameaçando o filho, um aluno por causa de vaga. Vocês viram esse babado? É. Então, assim, o que nós percebemos é que precisa também de uma reestruturação nessas escolas de especializações, não é? Não é só isso não, Marilei, é o ser humano, é a busca, Marilei, porque assim, você tem residências ótimas, a questão é que para você passar, você vai ter que se esforçar, então eu acho que é um pouco mais profundo, o aluno que tira nota ruim, você também tem um aluno que tira nota boa, então não é só a escola, isso vem desde sempre, isso vem do exemplo da família, vem de dentro de casa, é o exemplo que você tem lá, a cobrança que você tem lá, do que você quer ser como profissional, seja na área que for, eu posso ser um médico medíocre ou eu posso ser o melhor da minha área. Isso não é a faculdade que vai te ensinar, isso é lá atrás. Então você tem sim condições de, na faculdade que você tiver, Marilei, você pode estar na faculdade lá nossa, do escambau. Se você falar assim, cara, eu vou ser bom, o livro tá aí pra qualquer um. Se você tiver um celularzinho com uma internet, você estudar, você passa numa boa residência, você vai chegar aqui, você vai dar show e você vai ser um baita de um médico. Então vai muito mais do ser humano do que da própria formação do curso ou da pós-graduação, porque se você quiser, Marilei, ser ruim, você vai ser. E se você quiser ser bom, qualquer profissão. Deixa eu perguntar muitas pessoas me falaram sobre esse assunto e me perguntaram: "Você vai falar sobre isso com o Henrique Naufel?" Para você, olhando hoje, agora já passou, a gente já pode falar, porque é fácil você falar quando você está vivendo, né. Quando você está vivendo, não é fácil falar. Como que foi ser secretário de saúde na época da pandemia? Você se arrependeu? Não me arrependi porque você sabe que eu sou cristão e eu, Com e eu, você? e eu acho que aquilo foi uma missão realmente, né? Acredito. Mas foi, do ponto de vista emocional, para mim, para minha família, foi o pior ano da minha vida. Muito desesperador ver tanta gente morrer, não foi? É que existem situações que são inenarráveis. Eu não posso externar tudo aquilo que eu vi e vivi. Dei de mim o meu melhor, não só para Mogi, mas para a região toda. Os prefeitos da região, os secretários de saúde me ouviam muito, porque a minha base, como eu falei, era em saúde pública, e modéstia à parte, eu sou muito bom nisso, e pude comandar toda a região. E vai aqui um agradecimento ao Marquinho, na época, que era o prefeito. Marcos Mello. Nunca disse não para mim. Tudo que eu dizia, Henrique, o que você quer? Eu preciso disso, disso, disso. Bora, vamos fazer. E pudemos abraçar toda a região, todas as cidades, né, ao redor, porque não estavam estruturados. Eu peguei um hospital municipal muito bem montado, mas para um porte médio, né, que tinham 10 leitos de UTI, mas eram, assim, com oxigênio para 10 leitos de UTI que pouco se usava. Eu cheguei a ter 190 pacientes utilizando oxigênio naquele hospital. E a gente Com um sabe o que tanque, acontecer, né? vocês não sabiam, eu sabia o que podia acontecer, porque era o mesmo tanque de oxigênio daquele hospital de 60 leitos de porte médio baixo. Faltar, né? Não, Eu graças a Deus, chegou no não. limite, não foi isso? Chegou no limite e 3, 4 dias antes de eu sair, eu consegui trocar o tambor de oxigênio para suprir todas as necessidades. O hospital de campanha foi um case que a gente fala, né? Porque eu acho que em nenhum lugar do país teve o que nós tivemos aqui. O público e o privado tendo o mesmo atendimento. Aí eu agradeço muito o pessoal da época da Mil, o Hospital Ipiranga, a maternidade, o Mogi Mater, o Hospital Santana, o Luzia de Sumiu Pinho naquele momento, não Melo, foi? o Hospital de Campanha, toda a rede que eu pude orquestrar naquela época, as cidades ao redor que necessitaram, e nós pudemos nos abraçar. Então a gente trocava o paciente e não interessa se tinha carteirinha de convênio ou não.
quem precisa mais vai ser atendido e todos tendo o mesmo tipo de atendimento. Foi muito bonito de ver esse congraçamento. Agora, do ponto de vista pessoal, foi o pior ano da minha vida, Eu vou dar um depoimento, eu falava todos os dias com o Henrique, certo? certo? Todos os dias. Foi um momento muito difícil para mim na minha carreira, porque todo dia morriam dezenas e dezenas e centenas de pessoas, e a gente só falava de morte no meu programa de rádio. E eu falava todo dia com ele. Todos os dias eu falava com o seu pai, pra vocês terem uma noção. E eu falava assim, cheguei a perguntar, como é que você está aguentando? Lembra? É só Deus, lógico que lembro. Mas eu só aguentei porque Deus. E só saí quando falou: tá bom, filho, agora Já resolveu. já resolveu. Foi uma né? missão, então. Foi. Por isso que você Foi não o se que me deu arrepende. força. De forma Não se alguma. arrepende. As mensagens que eu tive de pessoas que eu nunca conheci, até hoje, o local que eu conheço o senhor da onde? Ah, o senhor foi secretário de saúde. Puxa, o senhor fez isso, isso e aquilo. Nossa, daqui e da região. Aonde eu vou, o pessoal ainda me reconhece. Vamos contar a história do primeiro a ser vacinado em Mogi? Que virou processo? Que absurdo, um Não, médico aquilo foi da demais, linha né? de frente O do Dirceu vacina. do Vale, meu advogado e advogado seu também, você sabe disso? Meu amigo. Não, meu meu irmão. amigo, meu advogado, tudo eu ligo para ele, porque eu tive muitos processos, né, gente? Eu arranjei muito problema, vocês sabem, né? Hoje eu tô numa Imagina, fase fina, eu falo mas eu já mal, fui mas muito, muito terrível, né? O Dirceu do Vale chegou a falar que era tão absurdo o que fizeram. Conta essa história do processo, porque as pessoas às vezes não sabem, né, o que aconteceu. quando saiu a vacina, a Coronavac foi licenciada, e nós, obviamente, como município que abrangia toda a região, quase 3 milhões de habitantes, veio um lote bastante grande para cá, e era na época que o nosso presidente estava falando que ia virar jacaré, que estava chipando o DNA, tudo contra a vacina. Eu era muito favorável à vacina. E o Caio, na época, que era o prefeito, falou: Henrique, você tem que ser o primeiro a vacinar. Eu falei: cara, imagina que eu vou ser o primeiro a vacinar. Tem um pessoal aí no hospital. Então vamos pegar o enfermeiro mais antigo, ou a enfermeira mais antiga, de idade, e vamos vacinar para representar os profissionais de saúde. Não, mas você tem que tomar vacina. Eu falei: ok, mas o primeiro não. Aí no dia que chegou a vacina, você viu como é que estava, uma muvuca. Ele falou: pô, aí vacinou o primeiro, que era o enfermeiro mais antigo da unidade do Hospital Municipal. Falou: agora é você. Eu falei: bora, vamos lá. Não vou virar Pessoas jacaré. não queriam tomar vacina. Não queriam, por conta do que o E ele Bolsonaro não virou jacaré, gente, até hoje? Ah, eu já queria você de jacaré. não virei jacaré, mas ganhei um belo no processo, né? Como é que resolveu esse processo? Ganhei nas duas instâncias aqui, mas não contente com isso, ele foi para criminal, queria me ver preso. Primeiro foi grana, queria o erário público, e depois não, ele queria que eu fosse preso porque eu tomei a vacina. Mas eu tô Tudo resolvido. bem, tudo resolvido. O Dirceu foi sensacional. Sensacional. Ele é sensacional. Tranquilo, sim. Como é que é para vocês esse episódio? Essa foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida. Meu pai trabalhando o quanto estava trabalhando, a gente também. Que a gente estava num momento de estresse, porque os três estavam dentro de hospital. Vocês três estavam trabalhando na pandemia. Trabalhando, eu tava no meio da residência, chegava criança lá na Santa Casa de São Paulo, entubando criança, e de repente vem essa história esdrúxula, porque quando ele tomou a vacina foi legal pra caramba, a gente divulgou, a gente postou, porque era uma época que tava todo mundo com medo da vacina. Os antivax e a presidência, então a gente, pô, quando ele tomou foi um orgulho, falou, pô, tomou, mostrando pra todo mundo que é seguro, vamos embora, dando exemplo, a gente, como médico, estudioso, a gente sabe o quanto a vacina fez diferença na vida de todo mundo, e vamos embora, a gente também tomou, não tomei aqui, tomei lá, então assim, e aí de repente vem essa história, politicagem pura, numa coisa absurda, um médico, linha de frente, já era idoso, já tava assim, uma Não, e que coisa... tava todo dia no hospital, Pelo né? amor de Todo dia Deus. você tava no A hospital, gente né? deu risada. Passar visita Todo todo dia. dia, Gente, não só pô, a gente deu na risada. UTI. A gente deu risada e falou, isso é uma piada, né? Um absurdo, né? E não, foi pra frente. A gente falou, não é possível. Demorou pra gente entender e realmente aceitar a questão. A gente perguntou: pai, qual que é o motivo Verdade? real? É que você tomou vacina? Não, é que eu tomei vacina. A gente perguntou não sei quantas vezes pra ele: não é possível, deixa eu ler isso pra entender. Realmente, é porque Ninguém você entendeu tomou a o processo. vacina no meio da pandemia, sendo o homem de frente da cidade e da região.
Não, isso É chamar a gente de trouxa, É. no português, Os absurdos claro. que acontecem no Brasil. foi pra. Agora vamos falar de amenidades. Vamos colocar a próxima foto para a gente poder mostrar um pouquinho mais da família Naufel, porque agora, gente, tem vários episódios aí que eu quero contar para vocês, porque eles só sabem fazer menino, aqui não sabem fazer. Esses são os 3 meninos, tá? Quando eram pequenininhos. Põe a próxima. Esses são as 3 crianças, né? Que era tudo bonzinho, senão Dona Cristina brigava. Essa foto é aonde? É no Outback Em algum no Outback. Higienópolis, eu acho. Tudo novinho, né? Essa foto. Tudo Em novinho. algum Outback por aí. Por aí. Põe a próxima foto. Eu quero mostrar a família Naufel para vocês verem. Aí, onde é essa foto? Aí tá quase todo mundo, né? Tá quase todo mundo. Falta o Rafael. Só falta o neném que nasceu. Que nasceu agora. Essa foto é aonde? Montevidéu. A gente foi comemorar o aniversário da minha mãe lá. Vocês juntam todos e vai todo mundo faz excursão, é isso? É isso. É excursão? Você imagina como essa criançada pega fogo, todos juntos no mesmo hotel. E vocês só sabem fazer menino? Só. Lá não tem XY, é YY. Então, o que vier de lá vai sair menino. E você também, Pedro, quando tiver filho? Vai ser só menino? Eu tenho certeza que a minha vai ser menina. Eu Vai. tenho certeza. Você Ele tá quer- fazendo oração? Você tá orando? Não, Você tá... eu- O mundo tem certeza que vai ser Ele menina. quer tanto um Uma meia-direita, É, né? que vai quer- sair uma meia-esquerda. Vai ter que treinar os sobrinhos. Verdade, vai ter que treinar os sobrinhos. Coloca a próxima foto para a gente mostrar um pouquinho da família Naufel aqui pra gente. Ó, aí, ó, chegou. Esse aí, Chegou. Olha lá recém-chegado. o Chuquinho, pequenininho. É de ontem, anteontem. Acho É, que é do ontem. sábado passado. É o Tem Guilherme, é o meu mais velho, e o Rafael ali. Que tá sendo a paixão da vida do Guilherme agora. Porque agora ele é o mais Ele velho. é o mais velho, tá? É o xodó dele, protetor. Gente, quantos anos tem a Cristina com essa mini saia aí que eu tô com inveja das pernocas E dela? você pode ver que minha mãe a gente tava levando lencinho pra ela, ela tá até babando. Assim, Tá de ver babando. o Rafael, ela tá Quantos anos a apaixonada. Cris tá? Meia. Menina, tá bem, cara. Que mulher bonita, né? Oh. Põe a próxima foto, por favor, pra gente mostrar. Aí, ó. Aí a família, só tá faltando também o neném, né? Essa é a família reunida. Sim. Que ocasião foi essa? Aniversário de quem? Foi em casa. Foi. eu acho- É. O Gui era nenenzinho. O não tinha nenenzinho. como, né? O Gabriel Davi era pequenininho ainda. E o Davi ainda ficava no colo, né? Ainda aguentava segurar no colo o Davi. De tão grande que o neném, né? A Mayara ainda aguentava segurar o Davi no colo? Ela ainda aguenta, cara. Ainda aguenta. Aguenta, porque ele tá muito grande, né? Ainda é grande. O Gabriel que faz rodízio no colo de todo mundo. Deixa eu mostrar outra foto, então, para mostrarmos aqui os meninos. Ah, essa foto aí que eu quero mostrar para vocês. O grande encontro entre os meninos, que são maiores, e o neném. É isso? Isso, foi ontem. Eles Que foram lá em linda, casa. né? Essa foto é de ontem. Foi ontem. Eles foram Como lá é em que casa. é para você, Henrique, olhar essa família tão bonita que vocês estão construindo? Estão construindo, porque um ainda vai casar, vai ter muito nenê pela frente. Os outros 2 fecharam a fábrica, né? Aqui, Maiara fechou. Maiara encerrou. também. Nicole- Nicole encerrou também também. encerrou. Agora, Pedro, a bola é sua. Tá com você. E a Carla quer 4? Eu falei, não, 4? Não. Eu acho que ela chutou alto pra ganhar 2. Você acha 2 tá bom? 2 para cada? Tá bom. Tá bom? 2 tá bom. Um casal não ia ser. Como é que é para você, Henrique, olhar esses meninos, essa família tão bonita que vocês formaram? Orgulho, né? Que eu posso dizer, né? Eu tenho muito orgulho desses meninos e ainda vou ver esses meninos crescerem, se Deus quiser, e se formarem como os pais. É uma E todos coisa vão ter que ser maravilhosa. médicos ou não? Deixo bem livre o Davi e Não, o pode Gabriel até- para eles escolherem o que eles quiserem Pode fazer ser até ortopedia. dentro da Fazer medicina. exercício? Eles escolhem o que eles quiserem dentro da medicina. Dentro da medicina? Dentro da medicina Tem- eles escolhem. Por que tem que ser médico, gente? Eu não sei, não. O Guilherme e o Rafael eu já tô mais Você sossegado. tá libertando eles? É que assim, a coisa tá mudando muito, né? As profissões estão mudando, as coisas estão mudando. E um tem 4 anos, outro tem 10 dias de vida. Até eles chegarem na fase de vestibular, sabe lá o que vai ser de profissão. Então, por enquanto, eu ainda não ponho pressão. Vamos ver o que vai vir daqui 10 anos, aí a Ainda gente não. conversa. O meu vai ser jogador de futebol. Vai ter que ser. E se for menina? Jogadora? Vai ter que se jogar mesmo? Não, tô brincando. Não, Se você não vai quiser fazer isso com ser, as vai ser o que crianças, quiser né? ser. Também repenso bem na questão da medicina. Eu acho que até lá, vamos ver como é que vai estar a nossa profissão. A gente vai. Tenho lido, com a participação de vocês aqui hoje, eu li bastante sobre inteligência artificial e o futuro da pediatria e da medicina. Qual é o futuro da pediatria agora? A pediatria nunca vai ser substituída pela IA. Nunca.
A mão do médico, ou a história que é contada, isso é imprescindível. Você precisa examinar, tem coisas que não substituem. Agora, veio para ajudar muito, mas É isso que eu quero saber. Ajudar em quê? Como que ajuda aí a Eu nesse acho que o processo? diagnóstico diferencial, mas o exame físico é Diagnóstico? primordial. E porque existe um capítulo na pediatria que é reação global inespecífica às infecções na infância. Tudo na criança dá febre, vômito e diarreia. Tudo. Sim, tudo. Febre, vômito e diarreia. Se O que você criança tem? Febre, vômito e diarreia. Se você não tem aquele que vai. E não adianta colocar isso no IA, você pode pegar o Que ChatGPT, vai examinar e. as doenças. Exatamente. Sem o exame físico, é praticamente impossível você Nunca chegar. vai ser substituído. Não. Nunca. eu acho que é uma ferramenta que todo mundo tem que estar preparado para Sim. usar e Aprender a usar. de diferentes maneiras. Teve uma discussão muito legal no último Congresso de Neurologia que a gente teve uma palestra exatamente sobre isso. E é uma coisa que ele apresentou um lado que eu nunca tinha pensado, eu achei muito interessante, que é como a IA pode resgatar o contato médico-paciente. Porque com o passar dos anos, o tempo foi ficando cada vez mais curto, então você vai passar com o médico está aqui, ó, digitando, porque você não pode perder uma informação. Então, o tempo médio que você passa em contato com o paciente é de 10% da consulta. Com a IA, hoje, você tem alguns dispositivos que você consegue conversar com o paciente e ela está anotando tudo para você. Ela vira sua secretária, entre aspas. Ela organiza bem. Exatamente, organizadora. Por áudio, ela Organizadora. consegue organizar a tua consulta. Você Tem que você usa precise. isso, João? Eu uso algumas coisas, mas nesse sentido. Tá. Nesse sentido. Tá. A IA não faz nada para mim tecnicamente. Mas ajuda no relatório que você está mandando ela fazer, por exemplo. Não é nem só o relatório, é esse contato. Vai lá. Não, de fato, ajuda muito na elaboração de, por vezes, um relatório que demandaria muito tempo, 3, 4, 5 páginas, consegue sim ajudar a organizar o raciocínio. Sabendo utilizar, dando os comandos da maneira adequada, a IA vem para somar. E não acho que vai substituir, nem mesmo as que dependem muito de tecnologia, como a própria radiologia, que sempre foi um grande medo. Mas não acho que vá substituir, porque precisa ter o ser humano ali atrás, sim. Eu acho que vai ajudar a diferenciar. Vai fazer quem é bom ser melhor ainda e quem é ruim ser pior ainda. Porque você não ensina nada, você ajuda a pessoa a aprender. Se você, que é leigo no assunto, joga qualquer coisa na IA, ela vai te dar, um texto gigantesco. Se você não é bom o suficiente para interpretar, para absorver e para principalmente aplicar aquilo, de nada serve. Então ela não vai vir para substituir. Ela vai melhorar quem já é bom e vai pôr para baixo quem já não tem muito raciocínio clínico e não tem muita base, não. Saber utilizar a IA hoje é fundamental. Ah, é essencial. Isso tem que estar no dia a dia do médico. Sim. Tem que Sim, estar. sem dúvida. Até para melhorar o atendimento e ajudar na estrutura do É atendimento. uma ferramenta também a ser utilizada nesse aspecto. E, inclusive no conhecimento, né? Sim. E ela é multifacetada, é multifatorial, e o médico tem que aprender a lidar com isso, mas não substitui o cara que vai examinar, que vai pôr, não, O bom médico, que vai principalmente. pôr o esteto, que vai palpar, que vai ouvir principalmente. Entra naquela mesma história. O que é bom vai usar a IA para ser muito bom. O que é ruim vai usar a IA para ser pior ainda. Pergunta que eu quero fazer. Além da Clínica São Nicolau, vocês têm os consultórios de vocês, cada um com a sua clientela, interessante, né? A clientela do Henrique tá velha? Porque os Eu seus pacientes são tenho, tudo velho já. eu tô na segunda indo para a terceira geração. Já para a terceira geração. Já. E até hoje as pessoas te procuram Sim. para sua expertise, Sim. pela sua expertise. E qual a diferença do paciente dele com o de vocês? Do meu pai pro meu, acho que não tem diferença. Não tem diferença. Não Não. tem diferença. O perfil das famílias mudou muito. Muito, é isso que eu quero saber. Muito. A busca, antigamente, eu via assim, você tinha um médico como a única referência. O meu pai falou no começo da conversa, e é verdade, eles já chegam hoje com todas as informações. Metade da minha consulta hoje, a minha consulta é uma consulta longa, eu passo desmistificando coisas da internet. Mexe. É impressionante. E às vezes não é só na internet, não. Por outros profissionais que passou. A Cardia passou por isso. Exato. Você demora mais São tão bem tempo. informados ainda. Você demora mais tempo dizendo o porquê que você não vai fazer tal coisa Uhum.
do que com a consulta propriamente dita pela qual ele te procurou. Justificar só Aham. o tempo inteiro. Mas a partir do momento que aquele paciente se torna mesmo fiel a você, gosta de você, confia em você, Marilei, flui muito mais tranquilo e o desenvolvimento da criança é melhor, sabia? Vacina. O que que tem? Como que você enxerga hoje esse mundo diferenciado das vacinas? Hoje está muito mais rápido de aprovar uma vacina do que antes. A pandemia ajudou nisso? Sim, mas não, a pandemia fez acelerar o Acelerar. processo, mas não que as vacinas sejam jogadas para a população sem a testagem. Antigamente era assim, muito pior. Hoje não. Hoje existem trabalhos científicos muito fortes, embasados, que justificam a utilização dessas vacinas, não só aqui, como no mundo inteiro. Então, não é que vou sair fazendo uma vacina e amanhã está no mercado. Não. São vacinas que demoraram anos, com trabalhos científicos bem robustos que corroboram a utilização e mostrando que os efeitos benéficos são milhões de vezes melhores do que os maléficos que poderiam advir. Meninos, eu quero primeiro dizer da minha felicidade de começar o programa da Marilei com uma família tão querida e, assim, de falar um pouquinho dessa medicina, dessa pediatria, e de tudo que vocês construíram, e vocês ainda vão construir muito mais. Você também, óbvio. Eu ia falar, para aí que eu vou. Você também, porque pelo jeito não vai aposentar tão cedo, aliás, não vai aposentar. Mas, assim, o que dizer para o pai e a mãe de vocês nessa homenagem para o Henrique? Lucas. Eu acho que, primeiro de tudo, muito obrigado, né? Muito obrigado ao meu pai e minha mãe. Não consigo separar os dois sempre estão juntos e sempre foram o meu maior exemplo. Obrigado por serem, não só de palavras, mas serem exemplo de vida, mostrarem pra gente o que a gente tinha que fazer através de atos, através de conduta, a integridade que eles sempre passaram pra gente é incrível, o exemplo cristão no nosso lar desde sempre também, com caráter, com honestidade, acima de tudo, isso sempre deixou eu muito tranquilo nos passos que eu iria tomar e no caminho que eu iria seguir na minha vida. E a importância que eles sempre deram para a família. Então, meu pai e minha mãe sempre fizeram questão de mostrar que a unidade e a integridade familiar eram muito importantes. Então, se a gente está junto aqui hoje, não é só aparência, não. A gente realmente se ama e a gente tem muita parceria. Se hoje a gente está construindo uma família, eu, Daniel, Pedro, a gente tem noiva ou esposa e filhos, é porque a gente tem um exemplo dentro de casa, mostrando que esse caminho é o melhor se seguir, realmente é o que vai manter a gente bem pro resto da vida. O que dizer para a mãe e para o pai? Eu faço das palavras do Lucas as minhas, falou muito bem, mas assim, é só agradecer. Tudo que eu sou hoje e o que eu venho a ser algum dia, eu devo 100% a eles, 100% a eles. Não só questão de estrutura, isso é o de menos, mas os exemplos que eles nos deram, né? E o apoio em tudo. E não só isso, Marilei, é o não também. Eles sempre falaram, talvez mais não do que sim a vida inteira. Foi isso que fez com que a gente fosse trilhando o nosso caminho dentro dos limites e tudo aquilo que era do caminho certo, eles não mediram esforço para dar pra gente. Faz. Quer ir? Vai, vai. Opa, aqui não. E nunca tiveram medo de falar um não. E nunca traumatizou a gente em nada. Muito pelo contrário, só fez com que a gente amasse muito mais eles. Então, assim, só tenho a agradecer. Tudo que eu venho a ser pra minha família vai ser levando os exemplos que eu recebi dentro da minha casa, que pra mim são perfeitos. Dan. E só dando sequência em tudo que eles falaram, fora todo o agradecimento, o amor, o carinho que a gente tem por eles, a admiração pelo meu pai, pela minha mãe, por tudo, ética, retidão, caráter, honestidade, que são valores hoje que estão cada vez mais escassos, né? Escassos. E então, são esses valores que eles trouxeram para a gente e que a gente está tentando replicar para os próximos. Isso eu te asseguro com certeza, honestidade, bom caráter, responsabilidade é algo que aqui impera, tá? E amamos vocês. E aí, o que dizer para esses meninos? E para a mulher, né? Para a Cris, né? Que é a matriarca. Eu só tenho a agradecer a Deus, na verdade, né? De ter colocado a Cristina na minha vida e a nós dois, ao casal, Deus ter nos dado esses
3 meninos para tomar conta, né? Porque a gente sabe que eles são dele. E a gente vai seguir seguindo a Deus, como sempre fizemos na nossa vida. Só tenho. Ó, o tio Henrique, gente, ficou A emocionado. Cristina sempre fala: você não vai chorar, né? Não vai chorar, hein? Não vai chorar. Mas, A Cris é mais durona, não é? Mas chora. Mas chora também. Chora. mas é um agradecimento a Deus mesmo, viu, Marilei? De ter conhecido pessoas maravilhosas como você, que me segue há tanto tempo e vice-versa, né? Aliás, foi a única que ligou para o meu consultório, desmarcou minhas consultas. Mas por que que tem... Não, fulana de tal ligou aqui e desmarcou suas consultas. Falei, como assim? Não, ela bloqueou tua agenda. Mas por quê? Porque a filha vai nascer e você vai lá pegar. É, foi É a mesmo. Ele Lívia. pegou a minha filha da minha barriga. Então, na verdade, assim, é agradecimento a Deus, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas Deus sabe o que vai colocar na nossa frente. E eu confio muito nele, confiei a minha vida, a minha esposa também, e nós confiamos a Deus, nossos filhos, nossos netos. E é assim que a gente vive. Eu chorei por ver o que os meninos crianças, né? falam de mim, né? E é recíproco, é o que eu falo. Eu ajudei a informar, formar, ensinar, e hoje eu aprendo mais com eles o que eu posso trazer para eles. E muito obrigado pela oportunidade de estar com você e ouvir algumas coisas que eu não tinha ouvido ainda, mas foi Sem muito dó, bom. exclusivo pra você. Agradecer, obrigada, viu, meninos? Eu que agradeço, Marilei. Muito obrigado de coração. E mandar um beijo pra Cris, que não quis gravar vídeo pra mim, porque ela falou que é de bastidor, e a gente sabe disso, né? Mas sabe a importância dela para essa família tão maravilhosa. E dizer que o programa da Marilei, ele é um programa que vai contar histórias de vida deles, de mulheres, de famílias, de amigos. E toda semana a gente vai ter um programa diferente para você. Obrigada, agradeço a família Naufel por essa estreia tão especial e espetacular. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Foi um prazer meninos. muito grande. Aplausos para vocês, meninos.